Existem 4 erros que te impedem de evoluir no inglês e ter a chance de ficar fluente na língua. Eu sei disso porque eu passei por cada um desses erros e só depois que os corrigi, o meu inglês evoluiu absurdamente. Você provavelmente sempre está procurando formas ou ferramentas para melhorar seu inglês. Mas não importa quais materiais ou técnicas de estudo você usa, se você comete esses 4 erros, seu inglês nunca vai evoluir de maneira consistente e eficaz que ele poderia evoluir. Hey pessoal, eu sou o Bão e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses erros e como corrigi-los para você ter um estudo realmente eficaz e que traz resultados. Vamos começar com o primeiro deles que, sinceramente, eu não considero ele muito um erro porque depende muito de pessoa para pessoa. Eu particularmente cometi muito esse erro no começo dos meus estudos, mas depois que eu corrigi, eu comecei realmente a levar o inglês a sério. Esse erro, no caso, é a falta de objetivo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que seu cérebro ele tende a gastar menos energia com coisas que não é muito importante. Ou alguma coisa parecida. E aí que tá, se você não tem um objetivo para que usar o inglês, porque o seu cérebro ou você tem que realmente se importar em tentar aprendê-lo. Fica um pouco mais fácil de fazer aquilo que você não gosta quando você tem um objetivo em mente. Um pra quê, um porquê de realmente fazer aquilo, no caso estudar inglês. Defina um objetivo. Estudar inglês é muito chato, principalmente a gramática, mas ninguém vai fazer isso por você. Claro que tudo isso também depende de onde você quer chegar no inglês. Se você quer só ler e escrever só para fazer algum trabalho específico, você pode. Assim você não vai precisar focar tanto em ouvir bem e falar bem. Mas você ainda vai precisar estudar gramática e de alguma forma expandir seu vocabulário. Você não pode ser só um aluno. No caso do inglês, você tem que colocar quase tudo aquilo que você está estudando em prática. Principalmente aqueles que querem falar com um nativo ou se tornar fluentes um dia. Você tem que ser um aprendiz. Uma pessoa que aprende as coisas e usa elas. A diferença entre o aluno e o aprendiz é que o aluno simplesmente vê a aula e fica só por isso, e o aprendiz aprende. Ele vê e coloca em prática e realmente aprende. Caso você queira saber mais sobre essa diferença, eu aconselho o vídeo do John, que foi por onde eu vi esse conceito pela primeira vez, e ele vai ficar aqui na descrição para todos que queiram assistir ele. Lá ele explica um pouco melhor o que é isso. Mesmo se você estiver aprendendo inglês só como hobby ou diversão, que eu acho bem difícil, você ainda tem que saber onde você quer alcançar com esse hobby para quando você finalmente alcançá-lo, você poder fazer outra coisa. Mas fica tranquilo, um objetivo não é obrigatório, mas saiba que o inglês é uma língua nova, você vai ter que estudar muitas coisas, você vai ter que saber como ouvir, como falar, como escrever e principalmente vai ter que estudar gramática, que é algo muito chato. Então vai ficar um pouco mais fácil se você tiver um objetivo em mente, que é assim, sempre que você pensar em desistir ou pensar em não fazer uma lição naquele dia, você sabe que tem um objetivo a alcançar e vai se esforçar mais para cumprir esse objetivo. Então já é decidido, agora você tem um objetivo em mente, ou vai procurar um, ou nem objetivo tem, mas mesmo assim você ainda vai estudar inglês. Tudo que você precisa fazer agora é estudar. É aí que muita gente erra. Eu mesmo cometi esse erro por muito tempo, porque do nada adianta você querer estudar algo que tem 4 áreas de estudo e não saber por onde começar. As áreas no inglês é tudo aquilo que constitui uma língua e que possibilita uma pessoa de ficar fluente nela. No caso, saber falar, saber escrever, saber ouvir e saber ler. Eu vou chamar todas essas habilidades juntas de áreas para ficar muito mais fácil de você entender. O erro em questão é a falta de organização nos estudos. Quando comecei a estudar inglês, eu não só cometi esse erro de estudar apenas pelo Duolingo, mas também eu não ajeitei minha semana para estudar todas as áreas necessárias do inglês. Isso fazia com que algumas áreas do meu aprendizado demorassem muito mais para evoluir. Para você ter um bom avanço no inglês, não é obrigatório, mas é bom você estudar todas as áreas para você ter um bom avanço. Muita gente comete o erro de não organizar a semana ou não organizar o tempo que ela tem para estudar, sempre estudando alguma área mais que a outra. Mas é claro que essa organização vai depender muito de até onde você quer chegar no inglês. Então pense, aonde você quer chegar no inglês? Você quer apenas ler e escrever? Ou você quer ler, escrever, falar, conversar com os nativos, conseguir se expressar? Então você vai ter que estudar realmente todas as áreas do inglês. Tudo isso é organizado em dias e horários que você pode estudar. Claro que isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais tempo para estudar e tem gente que tem pouco tempo para estudar. Por exemplo, as pessoas que estão na horrível escala 6x1. Para essas pessoas eu vejo 2 saídas. A primeira é ela procurar um emprego que pague menos, mas que possibilita ela de estudar pelo menos no final de semana. E a segunda é a pessoa estudar mais, se especializar no pouco tempo que ela tem para arranjar um emprego melhor, que pague mais e que possibilita ela de estudar
estudar no final de semana também. Ela vai ter que organizar da melhor maneira possível estudos na rotina que ela tem. Dependendo do seu objetivo, tente encaixar todas as áreas de estudo do inglês no melhor horário que você pode, porque é o único tempo que você tem livre. Ter as áreas de estudos organizadas não vai fazer com que você fique perdido e não saiba o que estudar no dia. Então, organize seus estudos da melhor forma que você achar possível. Eu vou passar meus planos de estudos para vocês terem uma ideia de como eu organizo minha semana. Na segunda, quarta e sexta, eu estudo normalmente com áudio, seja música, com transcrição de áudio ou com filmes e séries. Na terça e na quinta, eu estudo gramática e pratico a minha fala nos servidores de estudos de inglês que eu tenho no meu Discord e que eu vou deixar na descrição caso vocês queiram entrar também. No sábado, eu pratico escrevendo e no domingo eu pratico lendo. Tudo isso sempre no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Então é isso, organize seus estudos da melhor forma que você achar, tendo em mente o seu objetivo com o inglês. Objetivo em mente, já sabe que vai estudar durante a semana, e aqui que muita gente comete o mesmo erro sempre que começa a estudar inglês, que é depender dos aplicativos de estudos, como Duolingo, Busuu, Wilinga, entre outros. Esses aplicativos bonitinhos que misturam estudos de inglês com jogos é muito bom para deixar a pessoa engajada e realmente voltar no aplicativo e estudar mais. Já que esses aplicativos sempre usam os efeitos visuais e sonoros para te manter viciados neles, como o Duolingo, que sempre usa aquele sonzinho depois que você completa uma fase. Porém, esses aplicativos têm um probleminha bem pequenininho, que no caso, eles não ensinam a gramática. O que é o problema sim, porque para você conseguir formar frases de forma certa, você tem que saber pelo menos do mínimo de gramática. Principalmente o Duolingo, que é o mais famoso, ele te ensina como funciona uma frase. O que eu mais vi é que ele fica jogando frases aleatórias para você traduzir ou organizar elas da maneira certa. O que não é de todo mal, porque aos poucos você aprende novas palavras e chunks para você usar em outras ocasiões. Que no caso são blocos de palavras prontas para você usar em vários contextos diferentes. Como por exemplo a frase I have a dog. Have a é uma chunk que pode ser usada em várias ocasiões. Você só precisa trocar o sujeito e a posse e pronto, muda o contexto completamente. Como por exemplo, we have a car. Um outro probleminha é que, como todo jogo, depois que você vai fazendo a exata mesma coisa por anos e anos, depois de um tempo ele começa a ficar um pouco enjoativo. E isso acaba que você não absorve corretamente o que ele tá te passando lá. Você só entra no aplicativo, faz lá sua diária, consegue seu foguinho e depois sai, e não aprende nada. Para resolver esse problema é muito simples, apenas não dependa apenas dos aplicativos. Não estou falando para não usá-los, é o contrário. Eles são muito úteis para você que não sabe o que começar a estudar no inglês, por onde começar. Eles são muito bons porque eles te ensinam o básico e eles te dão pelo menos um norte para você começar a estudar a língua. Mas não dependa deles. Você precisa praticar todas as áreas do inglês para ter uma boa evolução. Então assista no YouTube, assista filmes, séries, leia livros, porque não vai ser apenas os aplicativos que vai te dar tudo isso. Calma, você ainda pode usar os aplicativos para estudar inglês se você quiser, mas saiba que você vai ter que baixar um monte de uma vez, porque sempre vai ter um aplicativo que tem um problema e outro aplicativo que resolve o problema que aquele tem. Então você vai ter que baixar um monte de uma vez para ter um estudo eficaz. Quarto e último erro. Esse aqui eu acho que é o que as pessoas menos notam e menos tentam consertar. Que no caso é não saber quais são os seus pontos fracos. Ainda relacionando inglês com jogos, você tem suas skills, certo? Em jogo a gente sempre sabe quais são os níveis das nossas habilidades. Nossa força, agilidade, inteligência, resistência e muitas outras coisas. Você pode fazer a mesma coisa com suas habilidades no inglês, por ele ser dividido em várias áreas. Sempre terá uma área que você é bom e outra que você é ruim e pode melhorar. Então, pega um papel, pega um bloco de notas e coloca lá qual é o seu nível em todas essas áreas. Você vai colocar qual que é o seu nível em cada uma delas. Claro que para isso você vai precisar fazer uma autoanálise, saber aonde você é bom e aonde você é ruim. Uma coisa que pode ajudar é você procurar lá no Google sites que te mostram o seu nível em inglês. Aqueles testes lá de nivelamento que você sabe se você é nível A1, A2, B1, B2, etc. Os mais famosos são pagos, mas existem alguns de graça que você pode fazer de boa. Eu recomendo você fazer nos pagos, que os pagos, por eles ser pagos, eles são mais profissionais e podem te mostrar cada área que você tem, cada nível que você tem em cada área. É uma boa maneira de você visualizar aonde você é bom e onde você precisa trabalhar mais. Uma dica que eu dou é você sempre tentar pesquisar melhores técnicas para melhorar seu inglês. Acredite, existem várias técnicas de várias pessoas e com certeza alguma delas vai te ajudar a melhorar seu inglês.
Eu, por exemplo, uso 3 técnicas diferentes. 2 para melhorar e ampliar meu vocabulário e 1 para melhorar meu speaking e meu listening. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um vídeo sobre as melhores técnicas do inglês. E lá eu vou falar um pouco sobre as técnicas que eu uso e que eu acho que são muito boas para melhorar seu inglês. E eu recomendo muito. Então aproveita e já coloca nos comentários quais são as técnicas que você usa, porque assim todo mundo vai aprender uma maneira nova de estudar inglês. No vídeo do John, que tá aí na descrição, ele fala uma frase muito boa, que é: é um estilo de vida, cara. O idioma tem que estar presente ali. Enquanto não tiver, não adianta nada. E sim, caso você queira melhorar seu inglês e conseguir se comunicar bem tanto na escrita quanto na fala, você tem que adotar o inglês como um estilo de vida, e não algo só que você está aprendendo por aprender. Ou seja, aquela velha dica de imersão realmente funciona, porque você sempre vai aprender uma palavra que normalmente seria muito difícil você aprender no dia a dia. E isso expande bastante seu vocabulário, você não tem ideia. Com certeza essa técnica é a mais famosa e é a primeira técnica que muita gente conhece. Mas ela tem alguns pontos que eu vou comentar no próximo vídeo, então já sabe o que fazer. Em resumo erro número 1, não ter um objetivo para manter os estudos no inglês. Erro número 2, não organizar seus estudos. Erro número 3, depender muito de aplicativos de aprendizagem para estudar inglês. Erro número 4, não achar e nem melhorar seus pontos fracos. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Logo sai o próximo vídeo da melhor técnica de inglês que eu uso e eu recomendo muito, então fica ligado. Um beijo e até mais.